Se esse vídeo não te ajudar, nada mais vai. Então vamos direto ao ponto. Você sempre vê pessoas que conhece e que não são tão inteligentes quanto você a alcançar o sucesso, enquanto você... nada ainda. Eu sei, é frustrante e até revoltante. Mas todo mundo falava que você tinha muito potencial. Os seus professores te chamavam para dizer o quão esperto você era. As provas eram facílimas, aprender era sem esforço, você iria longe. Mas aqui está você, com 3 cursos pela metade e um plano genial de 3 anos que você revisa todo mês nos últimos 3 anos. Eu sei exatamente o que você sente. Você se considera brilhante, analítico e cheio de potencial. Mas até você descobrir o porquê sua inteligência se tornou uma prisão que você mesma construiu, você vai continuar sendo a pessoa mais inteligente que nunca sai do lugar. Portanto, vou te mostrar por que sua inteligência pode estar sabotando seu sucesso. E uma vez que você entende isso, você pode finalmente começar a vencer. Deixa eu começar destruindo a maior mentira que te contaram. Pessoas inteligentes têm mais sucesso. Mentira! A verdade, inteligência mal calibrada é um freio, não um acelerador. Vou te explicar o que realmente acontece quando você tem um QI alto, mas resultados medianos. Existe um fenômeno chamado paralisia por análise. Seu cérebro é tão bom em processar possibilidades que ele nunca para de processar. Enquanto pessoas com inteligência comum tomam uma decisão e partem para a ação, você ainda está no 10º cenário hipotético. Para alguém com QI 120, existe sempre uma pergunta a mais para responder, um livro a mais para ler, uma variável a mais para considerar. E o seu córtex pré-frontal altamente desenvolvido adora essa sensação de estar se preparando melhor. Ele te convence que você não está paralisado, está sendo estratégico. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa análise infinita não é inteligência superior, é medo travestido de prudência. Quando você passa 3 meses estudando o mercado antes de lançar aquela ideia, não é porque você precisa de mais dados, é porque uma parte do seu cérebro está sussurrando. E se você lançar e descobrir que não é tão especial assim? Melhor ficar no planejamento, onde você ainda pode ser um gênio em potencial. Esse é o primeiro ponto crucial. Inteligência alta te dá mais ferramentas para criar desculpas elaboradas. Você não está sendo preguiçoso, está sendo criterioso. Não está com medo, está sendo realista. Mas, no fundo, é só uma forma sofisticada de não começar. Para entender esse paradoxo, preciso falar sobre 2 tipos de inteligência que ninguém te explicou direito: QI e EQ. O QI mede sua capacidade de processar informações, resolver problemas abstratos e identificar padrões. EQ mede a sua capacidade de lidar com pessoas, navegar emoções e executar sob pressão. Poucas pessoas sabem, mas no mundo real, EQ vale mais que QI. A prova disso é que 85% do sucesso financeiro vem de habilidades interpessoais, apenas 15% vem de conhecimento técnico. O problema das pessoas inteligentes é confiar tanto na própria capacidade analítica que negligenciam completamente a inteligência emocional. Isso é como ter uma Ferrari sem pneus. Portanto, você consegue resolver equações complexas, mas não consegue vender sua ideia para um investidor. Você entende filosofia existencial, mas não consegue fazer networking num evento. Você tem insights brilhantes, mas não consegue trabalhar em equipe sem achar todo mundo burro. Outro sintoma desse paradoxo é o perfeccionismo. Seu cérebro aguçado identifica todas as falhas potenciais de um projeto antes mesmo de começar. Então, você fica refinando, ajustando, melhorando indefinidamente. Enquanto isso, pessoas com menos capacidade analítica lançam versões imperfeitas e aprendem fazendo. Entenda que talento não executado vale 0. É melhor ser bom e fazer do que ser brilhante e só pensar. Mas existe uma forma de reprogramar esse padrão.
Quero que você pare por um segundo e identifique qual dessas armadilhas te paralisa mais. Overthinking. Você precisa de mais 3 cursos antes de começar? Perfeccionismo. Nada que você faz está bom o suficiente para mostrar? Medo do julgamento. E se lançarem e descobrirem que você não é tão inteligente? Identifique sua armadilha principal e escreva fisicamente no papel. Sim, no papel. Quando você escreve à mão, tira o padrão mental do abstrato, onde ele pode te enganar, e transforma numa coisa concreta que você pode confrontar. Por que isso funciona? Padrões não nomeados são como programas rodando em segundo plano, consumindo sua energia mental sem você perceber. São alarmes silenciosos te mantendo em estado de alerta constante. Quando você nomeia e externaliza seu padrão sabotador, você está transferindo o processamento do sistema límbico emocional para o córtex pré-frontal racional. Você literalmente muda o tipo de processamento cerebral que está acontecendo. Mas esse é apenas o primeiro passo. Nomear a armadilha mental te dá consciência. O próximo passo te dá poder de mudança. Pessoas inteligentes têm medo de falhar. Eu vou te ensinar a ter medo de não tentar. Visualiza isso comigo. Daqui a 6 meses, você ainda tem as mesmas ideias brilhantes na gaveta, os mesmos projetos quase prontos, as mesmas 47 abas abertas. Como você se sente? Que oportunidades perdeu enquanto se preparava melhor? Que versão de si mesmo morreu sufocada por planejamento excessivo? Agora visualiza daqui a 3 anos. Mesma história, mesma paralisia por análise, mesmos medos disfarçados de ser criterioso. Como está a sua vida? Você virou aquela pessoa que poderia ter sido alguma coisa? Essa visualização não é para te torturar, é para recalibrar seu sistema de avaliação de risco. Seu cérebro superinteligente precisa entender uma verdade matemática. O maior risco não é executar e errar, é não executar e viver para sempre no território do e se. A ironia é que seu QI alto te torna péssimo em calcular esse tipo de risco. Você consegue mapear 1000 cenários de como algo pode dar errado, mas não consegue dimensionar o custo emocional de passar a vida inteira só observando enquanto pessoas menos inteligentes constroem o que você só planejou. Uma vez que você recalibra esse cálculo de risco, algo transformador acontece. Não fazer se torna mais doloroso do que fazer imperfeito. Então, entendendo como sua inteligência pode te sabotar, você precisa criar um sistema anti-paralisia. Um sistema tão simples que seu cérebro não consegue intelectualizar ele até a morte. Passo 1. Uma coisa por vez. Escolha uma ideia para executar nos próximos 30 dias. Não 3 projetos simultâneos. Uma. Por quê? Porque cérebros inteligentes adoram diversificar como estratégia de fuga. Se eu tenho 10 coisas começadas, pelo menos uma vai dar certo. Mentira! Você precisa de foco. Passo 2. Defina o suficientemente bom. Antes de começar, escreva: este projeto está pronto quando X. Não quando está perfeito. Quando estiver funcional. Por exemplo, meu artigo está pronto quando tem 1000 palavras e 3 exemplos práticos. Não quando está perfeito. Passo 3. Prazo artificial de pressão. Se você acha que precisa de 1 mês, dê 2 semanas para si mesmo. Isso ativa a lei de Parkinson. Trabalho se expande para preencher o tempo disponível. Mentes analíticas sob pressão controlada param de filosofar e começam a executar. Passo 4. Recompensa não negociável. Escolha algo que você realmente quer fazer depois. Mas aqui está o truque. Você só ganha se executar, não se planejar mais. Netflix? Só depois de publicar. Novo curso? Só depois de aplicar o anterior. Passo 5. Elimine rotas de fuga. Tudo que permite você pesquisar mais um pouco, sai de perto. Fecha as abas, desinstala os apps de curso, remove as desculpas intelectualizadas.
Mas tem algo crucial que 90% das pessoas inteligentes ignoram nesse sistema e é exatamente isso que sabota tudo. Talvez você não se considere perfeccionista. Afinal, perfeccionistas entregam trabalhos impecáveis, certo? Errado. Perfeccionistas inteligentes nunca entregam nada. Preciso ler mais 2 livros sobre o assunto antes. Não tenho todas as informações necessárias ainda. Seria irresponsável lançar algo antes de dominar completamente o tema. Pessoas vão me julgar se não tiver perfeito. Reconhece esses pensamentos? Esses são pensamentos perfeccionistas travestidos de rigor intelectual. Entenda que não existe preparo completo. Existe um momento em que você decide que saber 70% é suficiente para começar. Aplique a regra da primeira versão horrível. Ao invés de esperar domínio completo, comprometa-se a criar a pior versão funcional possível, sem pressão de genialidade, sem expectativa de perfeição. Só execute. Por que funciona? Porque o maior obstáculo não é fazer bem, é fazer. E uma vez que você quebra a inércia da não ação, ganhar fica exponencialmente mais fácil. Seu cérebro não pode usar "preciso de mais preparo" como desculpa para algo que você já assumiu que vai ser básico. A versão 1.0 ruim que existe vale infinitamente mais que a versão 10.0 perfeita que só existe na sua cabeça. Última coisa, e talvez a mais importante de todas. O que vai te fazer executar mesmo quando seu cérebro está gritando "pesquise mais"? Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você poderia voltar para a segurança do planejamento eterno. Todo mundo tem uma motivação profunda, aquela coisa que te faz agir apesar do medo de ser julgado. Pode ser não morrer com suas ideias presas dentro de você, provar que inteligência pode virar legado, criar algo que importa mais que seu ego, parar de ser potencial desperdiçado ou até mesmo não ter o arrependimento de continuar sem sucesso. Essa motivação não é sobre ser inspirador ou positivo, é sobre conectar com algo que já existe em você, aquilo que dói mais que o medo de falhar. Para mim é simples, eu recuso ser mais uma pessoa inteligente que morreu sem tentar, que ficou só na teoria enquanto outros escreviam a prática. E você? Qual é a sua? Quando você conecta cada ação imperfeita com esse propósito maior, a paralisia deixa de ser uma opção, ela se torna traição contra seu próprio potencial. E olha, tenho certeza que esse vídeo melhorou sua perspectiva sobre inteligência e sucesso. Então, compartilhe com aquela pessoa brilhante que você conhece que está presa no próprio potencial. Eu entendo que ter sucesso pode parecer complexo, assim como relacionamentos, mas posso te garantir que é mais fácil do que parece. E explico melhor sobre isso nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Toque nele e te vejo em alguns segundos.